Olá, boa tarde a todos. Já estamos no ar com seu Sem Censura Parada esta terça-feira, dia 19 de agosto. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa primeira conversa de hoje mostra como a violência patrimonial afeta a vida das mulheres, causando prejuízos financeiros, emocionais e sociais. A titular do terceiro registro de imóveis de Belém, Janice Amoras, explica como identificar sinais e comunicar e denunciar esse tipo de violência de gênero. Com lançamentos de várias obras, a editora pública Dalcídio Jurandir, da Imprensa Oficial do Estado, comemora o 6º ano de fundação. A instituição publica livros de escritores paraenses valorizando os talentos locais. O presidente da IOEPA, Jorge Panzera, conversa sobre o papel da entidade e convida o público para a comemoração de aniversário. E recebemos o cantor e compositor mineiro, Marcos Almeida, que fala da carreira musical e convida o público para shows de estreia de turnê nacional aqui em Belém esta semana. Hoje quem recebe a sua participação pelas nossas redes sociais é a nossa produtora de TV, Giovana Rodrigues. Oi, Giovana, você tá bem? Tô bem, Vanessa, muito obrigada. Boa tarde e boa tarde à nossa entrevistada. E boa tarde a você que está assistindo ao programa Sem Censura Pará pela TV, app ou Portal Cultura. Lembrando que você pode interagir com a gente mandando seu comentário ou a sua pergunta com o seu nome e o nome do seu bairro para o nosso WhatsApp. 988957957. Que maravilha! Então você sabe que o nosso programa ele segue ao vivo todas as tardes, começando logo depois do Esporte Cultura, com uma reprise noturna para quem não consegue acompanhar o nosso programa ao vivo, sempre às 23 horas. Então, para você que está assistindo o nosso programa à noite, aquele abraço fraterno e muito especial para você. Além disso, eu te digo que você vai perder os sorteios maravilhosos que temos para fazer no final do programa de hoje. Então, participe, tá bom? Vamos começar, gente, com um assunto muito necessário sempre. A violência contra a mulher se apresenta de diversas formas, das mais perceptíveis às mais veladas. Então, mais do que nunca, é importante que no mês Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher, nós busquemos nos conscientizar sobre tipos de agressões mais sutis que muitas vezes ficam encobertas no seio familiar. Por isso, recebemos hoje a doutora Janice Amoras, ela que é titular do terceiro registro de imóveis de Belém, para conversar sobre uma dessas formas silenciosas de violência, a violência patrimonial. Doutora Janice, seja bem-vinda ao programa Sem Censura. Muito obrigada por estar aqui neste mês, agosto, mês de extrema relevância. Eu, inclusive, coloquei o meu lacinho lilás. Para mostrar que estamos juntas nessa luta. O que configura violência patrimonial? Boa tarde a todos. Obrigada aqui pelo espaço mais uma vez, Vanessa, para falar de um tema tão importante e tão necessário na nossa sociedade. Lembrando que o Agosto Lilás, ele homenageia a Lei Maria da Penha, que completou agora 19 anos, e a violência patrimonial é uma das formas previstas na própria lei que diz respeito a de que forma a mulher pode ter o seu patrimônio violentado. Do ponto de vista de um agressor, um marido, um companheiro, fazer dívidas em nome dessa mulher, às vezes ela até camuflando um cuidado, ou seja, a mulher pode até saber daquilo, mas não aquele montante ou da forma como está sendo feito. Sim. Então, é uma forma muito difícil de você comprovar hoje no judiciário a violência patrimonial, porque muitas das vezes ela é silenciosa, como você bem disse. E quando eu tenho um patrimônio, eu tenho um patrimônio material e o imaterial. Material é um carro, uma moto, uma casa, então você consegue perceber isso de uma forma talvez mais fácil. Sim. Mas quando a gente vai para o imaterial é muito mais difícil, porque quando você outorga uma procuração pública, por exemplo, para um marido, para um companheiro, para alguém próximo a você, que parece estar tomando cuidado com você, com o seu patrimônio, aquilo ali pode causar um dano inestimável. Sim. Com aplicação em bolsa de valores, contraindo dívidas e de diversas outras formas. Então, é muito importante que a mulher esteja atenta ao seu patrimônio e assuma o protagonismo da sua vida financeira também. E uma coisa que é importante a gente destacar aqui no programa é que a violência patrimonial, ela nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada por todas as outras, ou pelo menos pela violência moral.
Sim. Quando o agressor tenta diminuir essa mulher, chamando ela de burra, que ela não tem conhecimento para mexer com bolsa de valores, Exato. que ela não tem conhecimento para mexer com aplicação bancária, e aí ele acaba indicando um advogado da confiança dele e não dela, um gerente de banco da confiança dele e não dela, e aí aquela mulher é levada a fazer aquele negócio, ou ela mesma assinando, Sim, né? sim. Ou ele fazendo por meio de uma procuração pública um negócio em nome dela. Perfeito. Então, é muito importante nós estarmos atentos a todos esses sinais, porque pode ser alguém próximo a nós. Uma mãe, uma avó, uma irmã, Sem uma dúvida. vizinha, uma prima. Então, os casos hoje, a gente tem relatos de que a cada 30 segundos, uma das formas de violência doméstica se apresenta contra a mulher. Sem E a dúvida. cada 4 minutos, uma mulher morre por feminicídio no nosso país. Nossa, são dados alarmantes demais. São dados alarmantes. A gente precisa realmente tocar nesse assunto sempre. Então, sempre é muito importante. Sofremos normalmente 5 violências. Sim. Violência moral, violência física, violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial, que é justamente essa que nós estamos abordando agora. Por que nós, mulheres, acabamos sendo as mais suscetíveis a passarmos por esse processo de ludibriação dos nossos companheiros? Isso é cultural e tem uma explicação química também. Nós recentemente tivemos o relato de uma moça que levou 61 socos do seu ex-companheiro. Exatamente. E aí No todo Natal. mundo criticou, mas por que você não saiu disso antes e tudo mais? E aí a ciência vem e demonstra isso. Então isso tem a ver com a nossa cultura. Então a mulher nunca foi ensinada a ela mesma a ter o protagonismo, ela sempre foi historicamente dito para ela, olha, você tem que ajudar o seu marido, você cozinha, você cuida dos filhos e o marido cuida do seu patrimônio, cuida do trabalho, do que precisa ser feito. Então, historicamente, a gente é levado a isso. Então, quando você está dentro de um relacionamento, você tem muita dificuldade de entender como aquele homem que começou maravilhoso no início de um relacionamento Exato. pode se tornar perverso e agressor no meio e para o final do relacionamento. Só que no meio disso tem o ciclo da violência em que o homem pede perdão, vamos reconstruir a nossa vida, vamos reconstruir a nossa família, e isso nunca mais vai acontecer. E aquela mulher acredita nisso. Porque quando você está num relacionamento, seja casamento, união estável, namoro, o que seja, você acredita que aquela relação é verdadeira e é para sempre. Exato. Então, acontece isso, Vanessa, da mulher acabar se deixando envolver, e por isso nós mulheres somos mais suscetíveis a esse tipo de crime. Sem dúvida. E lembrando que isso é crime. E do direito penal, isso já foi configurado como estelionato sentimental. Você utilizar dos sentimentos da mulher para conseguir obter uma vantagem ilícita. Então, esse crime hoje ele é perfeitamente configurável. O nosso judiciário já recebe denúncias e pratica sanções em relação a isso, por estelionato sentimental, que vai causar violência patrimonial e pode gerar também violência moral e outras formas de violência contra a mulher. Para uma identificação mais clara, um estelionatário sentimental, ele tem um comportamento padrão? É fácil de identificar? Tem um comportamento padrão. E isso, quando você pega o formulário da violência doméstica, você consegue identificar. E assim, a dica mais preciosa que eu dou é: preste atenção naquelas pessoas muito legais. Aquelas pessoas muito agradáveis, aquele homem que parece assim um príncipe encantado, parece ser assim a realização de um sonho. Sim. E ele é muito legal com todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele tem muitos assuntos sempre a tratar com todos. Então você precisa prestar atenção, porque em público pode ser dessa forma, mas quando é no reservado, no privado, aquela pessoa pode começar a te criticar, dizer que essa roupa não serve para você, que você tá gorda, que você não sabe mexer no seu dinheiro, mas você não precisa se preocupar porque ele sabe. Então, ele sim tem inteligência suficiente para organizar as suas finanças, administrar os seus bens. Então, todos esses são sinais que a gente, às vezes, demora a perceber.
né, Vanessa? E é como eu digo, isso pode estar acontecendo muito próximo a nós e a gente, Sim. às vezes, não percebe. Sem dúvida. E quando a gente une mulheres e ainda idade, a gente tem um público ainda mais suscetível a isso, que são as mulheres idosas, Sim. acima de 60 anos. Então, esse público preocupa ainda mais. Então, quando a gente vê no cartório grandes movimentações, vendas de imóveis de mulheres idosas, a gente fica ainda mais alerta. Perfeito. E quando a gente tem a oportunidade de conversar com essa mulher, a gente chama para uma conversa reservada, para perguntar se ela precisa de ajuda, se ela está entendendo, se ela tem a compreensão de tudo aquilo que está acontecendo, porque no mês agora do Agosto Lilás, ganha muito destaque as 5 formas de violência, né? Que a gente até tem um folder aqui para mostrar aqui para a câmera exatamente as 5 formas. Mas mais do que destacar as 5 formas e até o sinal do Agosto Lilás, mais importante que tudo isso é destacar o sinal da mulher que precisa de ajuda. Legal. Então, isso. a mulher que precisa de ajuda, ela não precisa falar, ela pode simplesmente mostrar esse gesto, que é, com as mãos, que é um sinal universal, ou fazer um X vermelho nas mãos, que todo mundo que estiver perto dela vai perceber que ela precisa de ajuda e a gente vai poder ligar para o 180, denunciar isso daí ou oferecer alguma forma de acolhimento para esta mulher. Que maravilha! No momento em que vocês detectam isso, principalmente dentro do cartório, doutora Janice, como é feito o trabalho de orientação e capacitação deste profissional que vai fazer a abordagem nessa mulher vítima de violência patrimonial? É tudo muito sutil, Vanessa, porque às vezes essa mulher, se ela estiver acompanhada, ela não vai querer conversar com a gente naquele momento. Mas a gente tenta... normalmente está acompanhada. E normalmente está acompanhada ou ela não comparece. É o mais comum, ela não comparecer, porque de posse de uma procuração pública, essa pessoa pode fazer o que ela quiser com o seu patrimônio. Então, nem sempre a gente tem essa oportunidade. Mas quando ela vai ao cartório para tirar dúvidas, alguma coisa, a gente chama reservadamente e conversa sobre esse assunto, sobre violência patrimonial, sobre alguns sinais, sobre algum indício que a gente esteja vendo ali, sobre vultosas somas que estejam sendo pagas, de repente, para alguém, em forma de presente ou qualquer outra forma de transferência. Então, a gente começa a observar esse perfil e é sempre assim, alguém que está com muita pressa. Sempre que está no cartório, que quer fazer essa operação, está com muita pressa. É alguém muito legal, mas que está com muita pressa. Interessante. Então, a gente sempre presta atenção e toma um cuidado mais para não invadir a privacidade de ninguém, respeitando também, mas chama para uma conversa reservada para poder auxiliar essa mulher, se ela sentir necessidade. Quais as implicações legais para quem comete esse tipo de violência? É crime, então o estelionato sentimental é crime, violência patrimonial é crime. Sim. E daí você pode ter toda uma outra repercussão. Se você tiver 2, 3 pessoas participando, você pode ter também associação criminosa, que é a antiga formação de quadrilha. Né? Então, hoje o nosso judiciário está recebendo muitas denúncias com relação a isso e já começa a produzir sentenças. E recentemente os nossos tribunais superiores sentenciaram um caso em que uma mulher vítima de violência patrimonial teve direito à indenização por parte do agressor. Então, ela não só recuperou o patrimônio que ela perdeu, como ela também teve direito a uma indenização por dano moral. Porque ela também foi vítima desse dano moral. As denúncias de violência patrimonial podem ser feitas em qualquer lugar? Ou somente num cartório de registro de patrimônio ou nas delegacias? Qual é a orientação que vocês dão para essas pessoas? Hoje você tem uma rede de atendimento às mulheres. Então você tem as delegacias de polícia especializadas, que chamam as DEANs, Delegacias da Mulher. Mas hoje qualquer delegacia é preparada para receber casos de violência doméstica ou de violência contra a mulher. Além disso, a gente tem um número específico, 180, que é de denúncia específica para esses crimes contra a mulher. E a gente tem também tanto a PM quanto a Polícia Civil preparadas para receber denúncias, no 190 ou qualquer outro canal. De vez em quando a gente vê na mídia a mulher simulando que está pedindo uma pizza ou está pedindo um medicamento numa farmácia, mas na verdade ela está ligando para a polícia para pedir ajuda e a polícia consegue chegar a tempo. Através desse código já identifica que é um chamado antes que o pior de aconteça, socorro. que é um chamado de socorro.
Excelente. Pergunta do público. A Carla do Guamá pergunta: o controle dos gastos da esposa, como verificação do extrato bancário ou fatura do cartão de crédito, pode ser considerado uma forma de violência patrimonial? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo, Carla. Tudo depende do acordo que você tem com seu companheiro, né? A partir do momento que o dinheiro é do casal, esse tipo de controle é normal, até para que você não caia num outro problema que é o superendividamento. Agora, a partir do momento que o seu dinheiro, mulher, entra na conta bancária, uma conta conjunta, porque assim o companheiro indicou que era melhor para gerir o patrimônio, e você simplesmente deposita o dinheiro, ou cai o dinheiro lá, e ele passa a gerir tudo, você não consegue mais ter controle disso, aí isso é um sinal de alerta. Nesse momento você tem que se dar conta que algo pode estar errado. Claro que a gente não está dizendo aqui que todo homem é um agressor, que todo relacionamento pode ser violência doméstica, claro que não. A gente está aqui alertando para alguns sinais que podem, de alguma forma, indicar algo que precisa ser olhado com mais cuidado. Sem dúvida. Como se dá o processo de denúncia? O processo de denúncia, ele é anônimo, você vai procurar uma delegacia, você vai pedir ajuda, você dá início a um processo, o Ministério Público vai assumir o protagonismo disso, sim, né? Porque ele é que vai conduzir a causa, e o judiciário, através de um juiz, vai ter audiência, vão ser ouvidas testemunhas, vão ser verificadas provas para poder, então, produzir depois um resultado que chama sentença, que é exatamente a definição. Se houve crime, se não houve, qual foi a extensão disso, o que repercutiu na sua vida, de que forma isso te abalou. Sim. Muitas vítimas não conseguem denunciar os abusos do parceiro. A família ou os amigos podem intervir e realizar essa denúncia? Sem dúvida. Aquele velho ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, esqueçam. Ao contrário, a gente não só mete a colher, como a gente põe a boca no trombone, como tem um outro ditado que diz isso, para proteger vidas. E hoje, isso é tão sério, Vanessa, que existe uma lei que ela se aplica a todo e qualquer condomínio, que diz que se você ouvir qualquer grito de socorro, qualquer relato de violência, você é obrigado a chamar o síndico, a denunciar para o porteiro, a chamar a polícia, fazer algo por aquela mulher. Porque senão você se torna autor daquela violência junto com aquele agressor. Sim. Por omissão. Então, você também vai ter uma parcela de culpa nisso por omissão. Então, hoje o dever é de todos nós, de toda a sociedade. Então, se você perceber uma mulher numa situação de perigo, ou pedindo ajuda, ou simplesmente sendo encurralada de alguma forma, sim, sendo agredida por um homem, você tem o dever de ajudar essa mulher. Chame a polícia, chame alguém próximo, tome cuidado, óbvio, sim, né? O enfrentamento nunca é a melhor técnica. A gente sabe que um homem, por exemplo, armado é algo complicado, sim, de você lidar, mas busque meios para ajudar e não fique calado. E nas relações homoafetivas, prevalece também o mesmo regramento? Sem dúvida. Hoje a nossa Constituição Federal não faz mais nenhum tipo de distinção entre relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, sim, ou de sexos diferentes. Sim. Então, a violência contra a mulher, ela pode ser a violência contra o homem também, sem problema nenhum. Então, a questão é você se utilizar da condição do outro para tentar obter algum tipo de vantagem. Nesse caso da nossa entrevista de hoje, vantagem patrimonial, sim, mas ela pode ser de qualquer uma das outras 4 espécies. Sem dúvida. Pergunta do público. A Eunice Gomes de Coraci pergunta: há registro de denúncias dessas violências que são cometidas por mulheres? São cometidas por mulheres? Sim, onde o agressor é a agressora. Olha... Isso nas relações homoafetivas, eu entendo. Assim, a gente não tem hoje um dado unificado nacional sobre isso. Não tem. Sim. Então, o que a gente tem vão ser relatos pontuais da Polícia Civil, em especial, que atende por meio das suas delegacias especializadas. Mas a gente não tem agora um número para te repassar. Não temos. Ainda há pouco, a senhora falava sobre a identificação da violência patrimonial em bens materiais e imateriais. Onde é que paira a maior dúvida? Nos imateriais. Porque o imaterial, ele tem um leque de opções, né? Você pode ter aplicação, por exemplo, em moeda estrangeira, dólar, ou seja, vamos vender o seu imóvel e o dinheiro que vai resultar, a gente vai comprar dólar, ou vai comprar euro, ou vai comprar outra coisa, porque sim, eu vou multiplicar o teu patrimônio.
porque eu entendo tudo de aplicação financeira, eu entendo tudo de investimentos, deixa comigo que eu vou fazer isso. Sim. E aí, ou esse dinheiro some, ou esse dinheiro diminui muito o valor que ele representava anteriormente, ou simplesmente é aplicado para uma outra destinação que não aquela que foi dita para aquela mulher. Sim. E dá muita vergonha falar disso para uma mulher. Então, em especial para as mulheres que já obtiveram algum sucesso na sua carreira profissional. Então, como que uma médica, uma juíza, uma advogada, uma promotora de justiça, uma jornalista vai dizer para sua família, olha, eu fui enganada pelo meu companheiro, sim, com o certeza. meu patrimônio ele levou embora, eu estou cheia de dívidas porque ele contraiu em meu nome e eu não tenho nem como dizer que não são minhas as dívidas porque ele me fez assinar documentos. Sim. Então, os imateriais são mais difíceis de detectar por causa disso. Porque você não tem no ambiente familiar gravação, áudio, imagem, exatamente, mensagem de WhatsApp. Então, você tem um relacionamento com alguém em quem você confia. Exatamente. E ele utiliza dessa confiança para praticar crimes. A gente sabe que hoje todo mundo utiliza dispositivos móveis, né? Violação de privacidade ou destruição de um bem como esse configura violência patrimonial? Sem dúvida. Se tomado por ciúmes, o companheiro, o marido, pega teu celular, joga na parede, joga fora, quebra na tua frente, sem dúvida, além da violência moral, você tem também uma violência patrimonial. Sim. Porque ele tenta diminuir o teu patrimônio para mostrar quem é que manda, entre aspas. Sem dúvida. Para mostrar que você deve obediência a ele. Então, essa é uma das frases que a gente ouve muito no relato das mulheres. Sim. Quem manda aqui sou eu. Mulher minha não trabalha. Você só vai fazer o que eu deixar. E eu não deixo você falar com fulano, falar com ciclano, porque você vai estar me traindo, você vai isso, você vai aquilo. Imagine isso no século XXI, né, doutora? Nossa. Exato. Quando a violência, isso aqui é dúvida minha, quando a violência patrimonial é praticada em outras configurações de relacionamento, tipo entre pais e filhos, ela também acaba sendo enquadrada dentro da Lei Maria da Penha ou não? Para a Lei Maria da Penha, ela trata exatamente da violência no âmbito doméstico. Mas não deixa de ser crime, sem dúvida nenhuma, você também ter essa configuração Sim. entre uma mãe, um filho, uma mãe, um sobrinho, sem dúvida nenhuma. O direito vai proteger essa mulher também. Mas para fins da Lei Maria da Penha, o principal encaixe é do âmbito doméstico, essa violência doméstica. Lembrando, a Maria da Penha, ela é uma personagem viva. Sim. O marido dela, ou então o companheiro dela, marido, tentou assassiná-la por 2 vezes. E por isso ela ficou com sequelas para sempre. E hoje ela é cadeirante. Ela vive numa cadeira de rodas, mas ela ainda é viva. E ela divulga a Lei Maria da Penha pelo Brasil e pelo mundo. Para mostrar que as mulheres têm sim direitos e que não devem se calar nunca. Maravilha. Pergunta do público. Tem um comentário da Milena Torres de Nazaré. Ela diz assim: como advogada de família, fico feliz em ver que a rede está funcionando. Isso é o resultado de políticas públicas. Ter um cartório que trabalha com essa causa, observando os possíveis crimes, é um alívio para nós, que trabalhamos no combate às várias violências contra a mulher. E tem a pergunta da Sandra da Terra Firme. No caso de bens como casas ou carros que são tomados pelo companheiro, como resolver a questão? Onde buscar ajuda? Excelente essa também. Vamos lá. Excelente. Primeiro denuncie, se você está sendo vítima disso, um companheiro tomou o seu bem, denuncie. Primeiro polícia. Sim. Depois você vai procurar um advogado da sua confiança. Se você não puder custear, hoje a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, Defensoria Pública, vários órgãos que estão dispostos, inclusive juridicamente, para te ajudar sem nenhum custo. Sim. Então, procure a ajuda de um advogado, ou se você não puder pagar, procure essas unidades que eu mencionei, que todas elas estão preparadas para isso. E aí você vai ter que entrar com uma ação judicial, e aí é uma longa batalha, né? Então, o que pode ser usado como prova no caso de violência patrimonial? Qualquer meio de prova é admitido, Vanessa. Perfeito. Áudios, vídeos, se você tiver testemunhas, extratos bancários, documentos como escrituras públicas, contratos, reconhecimento de firma, se Sim. houve a falsificação da sua firma, que é a sua assinatura. Qualquer meio de prova é admitido em direito, desde que ele seja obtido de modo lícito, ou seja, dentro Sim. da lei.
Então, qualquer meio, mesmo uma carta, uma mensagem no Instagram ou de qualquer rede social. Maravilha isso. É possível fazer uma denúncia mesmo quando o companheiro ou a companheira não cometeu a violência, apenas ameaçou? Sim, a ameaça também é uma forma de violência. Sim. A violência, ela não precisa ser física, ela pode ser só verbal, e isso Sim. já é uma forma de violência que chama de moral, porque ela tenta te intimidar, ela tenta te diminuir. Então, ela tenta fazer com que você fique quietinha para que não tome nenhuma medida. Sim. E simplesmente não reaja a algo que esteja acontecendo com essa mulher. Bem, hoje são 19 de agosto. Sim. Como é que o terceiro registro de imóveis tem trabalhado nessa campanha do mês Lilás, que é justamente pelo fim da violência contra a mulher? Sim, a gente tem trabalhado durante o mês inteiro com uma vasta programação. Essa semana ainda a gente vai ter um podcast e uma palestra lá dentro do cartório. Maravilha. Um podcast que vai ser depois veiculado em todas as mídias sociais do cartório, e eu convido a todos para participarem, que é o @terceiro-RI Belém, e as minhas pessoais são @Janice Amoras, Janice com 2 N's, por favor. Que maravilha. E aí a gente vai discutir esse tema não só no Agosto Lilás, Sim. mas em especial no Agosto Lilás, porque é uma marca que se fixou por conta da Lei Maria da Penha. Veja na Rede Cultura de Comunicação essa janela e vitrine de exibição da doutora Janice. A gente faz questão de trazer temas a esse respeito. Bora em casa treinar, gente? Espero que vocês nunca precisem, mas esse sinal, ele é um sinal universal de que você, mulher, está passando por um processo de violência. Violência física: bater, empurrar, atirar objetos, sacudir, morder, puxar o cabelo, cortar e queimar. Violência física. Violência psicológica: intimidar, constranger, isolar, explorar, manipular, fazer vigilância constante. É violência psicológica. Violência sexual, eu nem preciso dizer: constranger, presenciar, manter ou participar de relação não desejada. Não é não. E violência patrimonial: reter, subtrair ou destruir objetos, bens, documentos, valores e direitos. Violência patrimonial, que é o nosso tema de conversa com a doutora Janice. E por último, violência moral: caluniar, difamar ou injuriar. Estejam atentas a todas essas formas de violência. Janice, foi ótimo conversar Obrigada, com você. querida. Para as pessoas de casa que quiserem maiores informações, tem algum perfil nas redes sociais? Tenho o meu perfil pessoal, @Janice Amoras, o do cartório é @terceiro-RI Belém, e estou sempre disponível da forma que puder ajudar, porque cartório existe, Vanessa, para ajudar as pessoas. Sim. E as mulheres, em especial nesse mês Agosto Lilás, a gente está dando uma atenção especial a isso, porque é muito triste a gente ver uma mulher sendo vítima de violência doméstica. Sem dúvida. E às vezes ela está tão encantada com aquele companheiro e não percebe o que está acontecendo. Então a gente precisa falar disso, porque pode estar acontecendo dentro da nossa própria casa e a gente não saber. Sem dúvida nenhuma. Foi ótimo, querida. Parabéns pelo trabalho. Voltem sempre, tá Obrigada. bom? Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Sem Censura. Participe que temos sorteio no final do programa de hoje. Até já.